A próxima acusação, por favor, segurem-se, mas com as duas mãos, por favor, com as duas mãos, porque vocês agora, se não se segurarem, vocês vão cair. Eles chamam, aliás, já no artigo, o Orsi acusou Steiner de ser genocida. Imagine que coisa, sabe? Um dos maiores, talvez o maior humanista que já houve, prezador da liberdade individual e do amor altruísta, vai ser chamado de genocida, por causa de uma interpretação absolutamente errada de um trecho que eles citam, como nas referências. Aí eu copiei o trecho que eles citaram em inglês, como eu já falei, traduzi para o alemão, mostrei que o inglês tinha sido mal traduzido do alemão para o inglês, coloquei a minha tradução do inglês e coloquei minha tradução do alemão também, mais correta, claro, e mostrando que a tradução em inglês tinha problemas. Só que não era um problema suficiente para ele chamar de genocida, o Steiner de genocida. Por que ele chama de genocida? Porque o Steiner, nesse trecho, diz o seguinte: os povos originários, quando são invadidos, não conseguiam resistir à cultura ocidental. E a gente vê isso perfeitamente aqui no Brasil. Eles acabam adotando a cultura ocidental porque ela é a cultura da nossa época da humanidade. E eles não conseguem preservar a sua cultura. A única maneira de preservar a sua cultura é o total isolamento. E o Steiner diz que se eles têm o contato com a cultura ocidental, eles acabam desaparecendo em termos de cultura. Não foi que o Steiner disse que eles deviam ser mortos, devia haver um genocida. Isso foi uma interpretação caluniosa do Orsi no seu artigo e da Natalie do Orsi no capítulo do livro. Claro, não tem um pingo de cabimento e eu fiz questão, repito, transcrever o trecho que ele usou para mostrar como ele interpretou totalmente errado. Aliás, foi típico, transparece que ele andou lendo trechos, ele não lia palestras inteiras do Steiner, livros do Steiner, né? E eles usaram muitos trechos de detratores do Steiner da antroposofia. É lógico que existe. Qualquer filosofia ou qualquer cosmovisão, como é o caso da antroposofia, que não é simplesmente uma filosofia, vai haver gente contra, vai haver detratores, como acontece com a antroposofia. Isso seria normal. Aliás, é uma grande vitória da antroposofia ter detratores, significa que ela tem alguma importância. A próxima crítica, Rudolf Steiner baseou-se na teosofia, completamente errado. O que aconteceu foi que no começo do século XX, Steiner achou um grupo de pessoas interessadas em ouvir o que ele tinha a dizer conceitualmente sobre o mundo espiritual. Eram os teósofos. Então ele começou a dar palestra para os teósofos, claro, para a Sociedade Teosófica na Alemanha, e as palestras tinham um tal impacto que ele foi convidado a ser secretário-geral do movimento teosófico na Alemanha, e se tornou secretário realmente. Mas, quando ele se tornou secretário, e quando ele entrou na sociedade, ele especificou que ele devia ter liberdade de transmitir as suas observações e não repetir a teosofia. E, de fato, se a gente lê os livros iniciais dele, os livros básicos, a diferença para os livros da teosofia, como, por exemplo, da fundadora da teosofia, Madame Blavatsky, a gente vê uma diferença brutal, sabe, em termos conceituais, em termos de estrutura dos livros, não é? Isso porque o Steiner teve uma formação científica, ele cursou a Escola Politécnica de Viena e fez um doutorado sobre a filosofia. Lembram que eles falaram que ele não era um filósofo? Ele fez um doutorado em filosofia na Universidade de Rostock. E com tudo isso, ele estava completamente a par dos desenvolvimentos científicos e filosóficos e culturais da época dele. Uma cultura absolutamente inimaginável. Ele citou centenas e centenas de autores nas palestras dele. É uma coisa absolutamente impressionante, a cultura que ele tinha. Então, ele não se baseou na teosofia. Um dos primeiros livros básicos dele se chama Teosofia, porque ele estava querendo falar sobre o mundo espiritual. Então ele chamou de teosofia e também em relação ao movimento teosófico. Mas o que a gente encontra lá, muita coisa do que está lá não se encontra nos livros de teosofia, nem dos seguidores da Blavatsky, como Annie Besant, o Olcott, etc., o Leadbeater, etc. A próxima crítica é que a antroposofia foi colocada pelo Steiner em pé de igualdade com as ciências.
completamente errado. O Steiner tem uma frase que eu citei, com a referência toda, né? Eu citei a frase do Steiner de que a antroposofia é a antítese da ciência natural, ciência tradicional, ciência acadêmica. Eu vou chamar em geral de ciência natural. Por que antítese? Porque ele estava tratando de coisas que a ciência natural não consegue tratar, porque a ciência natural, infelizmente, é uma ciência materialista. E o que ele transmitiu foi observações que ele fez do mundo espiritual e suas consequências na matéria, suas consequências nos seres vivos, por exemplo, no desenvolvimento da Terra, etc. e tal, na cosmogonia, mas tudo a partir do mundo espiritual, que a ciência natural não pode afirmar nada. Vou repetir, a ciência natural não pode afirmar nada sobre o mundo espiritual, porque o mundo espiritual é totalmente diferente do mundo físico. Por exemplo, lá não existe espaço, claro, é totalmente diferente, não é? E nenhum instrumento é capaz de detectar algo realmente espiritual. O que se pode detectar são as consequências dos fenômenos espirituais se refletindo nos fenômenos físicos. Por exemplo, os nossos pensamentos. Eles não são físicos. Steiner enfatizou isso muito bem, não é? E a ciência natural não sabe o que são os pensamentos. Sabe-se que quando a pessoa pensa, algum motivo, talvez alguma área específica do cérebro é mais ativada, como detectado pela ressonância magnética, por exemplo, ou tomografia, mas isso não significa que se está detectando os pensamentos, está se detectando a atividade cerebral consequência dos pensamentos. A mesma coisa com sentimentos e sensações, claro. Quando se come uma fruta, por exemplo, um caqui, né, se sente o gosto do caqui. Se ele está maduro, docinho, etc., a pessoa pode gostar muito do caqui. Primeiro ela tem a sensação do caqui, do gosto do caqui. Isso já foge à ciência. Não há nenhuma noção científica de como é que nós sentimos um gosto do caqui. E é muito fácil compreender isso. Experimente descrever para uma pessoa o gosto que você está sentindo do caqui, que você está comendo, para uma pessoa que nunca comeu um caqui na vida. É impossível. O que você vai dizer? Que é docinho? Que a consistência talvez seja de banana, ou qualquer coisa assim. Mas não é o gosto que a gente sente, isso é uma coisa puramente individual e subjetiva. Mas a ciência natural quer ser objetiva e universal para todos. Se faz uma experiência no laboratório que é reprodutível, coisa que também não se aplica no ser humano, porque o ser humano não é reprodutível. Vocês que estão assistindo essa entrevista, que está se tornando uma palestra, estão assistindo essa entrevista, não serão os mesmos que eram quando começaram, antes de terem assistido essa palestra, essa entrevista. Porque vocês incorporaram, o ser humano incorpora todas as suas vivências. O ser humano não é reprodutível. Ele, como um todo, não é objeto da ciência. Vejam só que incrível. O que é objeto da ciência é o seu corpo. E são as consequências das nossas atividades que não são físicas. Por exemplo, o crescimento. Olhem só como as mãos são simétricas. E ponham vocês as mãos juntas e vão ver como elas são simétricas. As minhas têm aqui uma assimetria, que é essa protuberância, que foi resultado de um jogo de vôlei durante a faculdade. Eu peguei a bola com o dedão e deu isso aqui, né? E quando a gente nasce, as mãos são pequenininhas. E elas vão crescendo, crescendo, crescendo e mantendo a simetria, só que elas crescem independentemente. E uma é mais usada que a outra. Como é que elas preservam a simetria? É que existe algo que não é físico impondo quais células vão se dividir, quais vão morrer para haver todo esse crescimento. Claro, isso não é físico, mas o resultado é físico, está aqui. A gente vê o resultado, mas a causa, a origem do fenômeno não é física. A mesma coisa com sentimentos, quer dizer, gostar do caqui ou detestar o caqui se ele estava verde, isso também não pode ser expresso cientificamente porque é puramente individual e subjetivo. Pode-se exprimir quais são os impulsos nervosos que são levados pelas papilas gustativas, etc. Mas isso não é sentir o gosto do caqui ou gostar ou não do caqui. Isso são impulsos nervosos, mas os impulsos nervosos não são as sensações. As sensações a gente sente naquilo que o Steiner chamou de alma, que ele distinguiu profundamente do espírito. Bom,
Steiner jamais quis colocar a antroposofia em pé de igualdade com as ciências, mas ele disse que o estudo das ciências é fundamental para se ter um pensamento claro, para se poder organizar o pensamento claramente, para se descrever conceitualmente as suas observações. Ele prezava enormemente a ciência, mas não se pode confundir a antroposofia com a ciência natural. De fato, a antroposofia é uma extensão da ciência natural para aquilo que não é físico. Ela admite todos os fatos científicos da ciência natural, não tem nenhum choque com o fato científico, nenhuma contradição do que a antroposofia transmite. Pode haver contradição com julgamentos científicos. Vou citar um. Os neurocientistas adoram dizer que os pensamentos são gerados pelo cérebro. É lógico, tem que ser materialista, só pode vir do cérebro, claro, não é? Isso é um julgamento, não se pode provar isto. Então não é um fato científico, é um julgamento científico. E nesse sentido a antroposofia pode contradizer, dizendo não, os pensamentos não têm origem física, mas eles precisam do cérebro físico, sabe para quê? Para nós termos consciência do que estamos pensando. Temos autoconsciência. Aí precisa do nosso corpo físico para a gente ter autoconsciência. É muito interessante. Não posso entrar em detalhe.